na prática, a cola ela não nos confere uma resistência ao tecido suficiente para que a gente possa eventualmente abrir mão dos pontos. Fala, meu futuro paciente, tudo jóia? Será, doutor, que eu vou precisar tirar ponto? Será, doutor, que eu vou fazer minha cirurgia plástica e eu vou ficar com o abdômen cheio de ponto, aqueles pontões, trilho de trem? Meu Deus do céu! E a cola cirúrgica? Será que a cola cirúrgica pode me ajudar? Será que eu preciso de pontos se eu utilizar a cola cirúrgica? Então é exatamente sobre esses pontos que a gente vai conversar, literalmente esses pontos que a gente vai conversar, você que está se planejando, se organizando para realizar a sua cirurgia plástica, seja cirurgia de contorno corporal, cirurgia da mama, está preocupado aí com os pontos, fala, meu Deus, será que eu vou ter que ficar tirando tanto ponto? Minha amiga fez, ficou saindo ponto, e agora? Será que ainda é assim mesmo? E será que a cola cirúrgica resolve todos esses problemas? É exatamente sobre isso que a gente vai falar, então é óbvio. Antes da gente começar, é o seguinte. Primeira coisa, você vai escrever aqui nos comentários que cirurgia que você está planejando realizar nos próximos 365 dias. Para além, você vai curtir e compartilhar esse vídeo com aquela amiga ou amigo também preocupado com ponto cirúrgico e que imagina que a cola pode sim ser uma solução para essa preocupação. Lembrando você, meu futuro paciente aqui, Dr. Daniel Botelho, cirurgião plástico, mais de 10 anos da minha vida que eu dedico exclusivamente a cirurgias de contorno corporal, cirurgias da mama. Meu objetivo sempre foi ir atrás das melhores técnicas e tecnologias de cirurgia de contorno corporal e da mama disponíveis no mundo para trazer para minha atividade, para minha rotina, para que meu paciente possa ter acesso àquilo que o mundo já encontrou de melhor nessas cirurgias. Então agora, vamos sim tratar desse ponto ou desses pontos. Roda a vinheta. Meninos, vamos lá. Essa, de fato, é uma preocupação gigantesca, né? Muitos pacientes sempre muito preocupados com a questão dos pontos cirúrgicos, né? Poxa, doutor, e agora, né? Vou fazer minha cirurgia, será que eu tenho que ficar tirando ponto? Como é que é isso, né? Como é que é essa questão dos pontos cirúrgicos em cirurgia plástica e a cola cirúrgica? Será que a cola ela vai resolver essa preocupação? Bom, vamos conversar e tratar especificamente em relação à cola cirúrgica. A cola cirúrgica, muitas vezes, ela é entendida como um substituto dos pontos. Isso pelos pacientes, né? A cola muitas vezes se vende com essa ideia. Porém, na prática, a cola ela não nos confere uma resistência ao tecido suficiente para que a gente possa eventualmente abrir mão dos pontos. Não faz o menor sentido. Então, o que normalmente nós, cirurgiões plásticos, fazemos? Quando optamos por utilizar a cola cirúrgica? A gente dá os pontos intradérmicos, da mesma forma que a gente faz cirurgia, a gente finaliza com a cola. Poxa, Daniel, mas e aí? Qual que é o objetivo? Você deu os pontos e colocou a cola? O objetivo é basicamente utilizar a cola cirúrgica como um curativo de longa permanência. O que nós pretendemos com isso é facilitar a vida do nosso paciente, ou seja, ele não precisa ficar trocando curativo ou colocando muita coisa em cima ali da incisão nos próximos 10, 15 dias muitas vezes. A cola ela forma uma pequena película que é uma barreira mecânica, de fato, né? É como se fosse, eu acho que todo mundo aqui já colou o dedo com Super Bonder. Você cola o dedo com Super Bonder, você percebe ali que fica, de fato, uma películazinha em cima, né? Você não consegue tocar e a água, né? Não consegue passar por aquela película que é formada com o Super Bonder, por exemplo. A cola cirúrgica utiliza esse princípio, ela forma uma película, a gente aplica uma redinha e aplica a cola por cima dessa redinha, e vai formar essa película que funciona de fato como uma barreira mecânica à água, a qualquer outro tipo de situação ou substância que possa contaminar inclusive a cicatriz. Então isso nos ajuda muito a dar conforto para o paciente em relação à troca de curativo. O paciente não precisa ficar preocupado trocando curativo. O que eu passo agora? O que eu passo a colar? Ele basicamente só precisa proteger a incisão com uma gaze simples, só para que eventualmente o tecido ali da malha, da roupa, da cinta não fique raspando e não tire a cola, certo? Então é um cuidado super simples e ajuda muitos pacientes no dia a dia, pelo menos até 10, 15 dias ali após a cirurgia. Poxa, doutor, então, mas e aí, funcionam os pontos? Então eu vou ter que ficar tirando ponto? É normal isso? A gente tem que ficar tirando ponto das cirurgias plásticas? O que nós fazemos na prática, na imensa maioria das vezes, são os pontos intradérmicos, pontos subdérmicos e intradérmicos. Os pontos subdérmicos, eles são pontos que são dados assim no limite da derme profunda. O objetivo é conferir resistência e alinhamento das bordas da ferida.
E aí a gente vem por cima dessa linha de sutura, na derme média, com o que a gente chama de intradérmico. Normalmente, nós utilizamos nessas duas linhas de sutura fios absorvíveis. É o que a gente chama de monofio, por exemplo, monocril, que são fios que vão ser absorvidos ali em torno de 20 dias, 15 a 20 dias, mais ou menos. Então, normalmente, quando o cirurgião opta por esses fios, você não precisa ficar tirando ponto. Porém, tem cirurgiões que ainda não preferem esse tipo de fio, e tem um motivo. Alguns cirurgiões entendem que o monocril ou monofio, e ele para ser absorvido, ele provoca uma pequena reaçãozinha inflamatória. Alguns cirurgiões não gostam muito dessa ideia e preferem utilizar o nylon. O nylon é um fio não absorvível, mesmo que a gente faça pontos mais profundos, subdérmicos e intradérmicos, esses pontos precisam ser retirados. Então a desvantagem do nylon, eventualmente, é um fio que você precisa nem que seja puxar a pontinha do fio para retirar. Então tem cirurgiões que têm por hábito utilizar o nylon. Você pode utilizar o nylon pretinho ou o nylon mais clarinho. O nylon mais clarinho, ele é visualmente mais tranquilo, né? Não fica incomodando, você não fica vendo pontinha preta. E o monocril você não vai precisar retirar. Eu, Daniel, pessoalmente gosto muito do monocril. Então na minha rotina eu não tenho que ficar retirando ponto, não tenho que ficar preocupado com essa situação de pontinho que eventualmente precisa ser extraído, tá? Porém, como eu disse, existem cirurgiões que vão optar por essa situação do nylon. Tem a justificativa, como eu comentei com vocês, que é uma menor reação inflamatória no tecido. Na prática, pessoalmente, eu não observo grandes diferenças e eu entendo que o benefício que nós conferimos ao paciente em relação a não precisar tirar ponto é muito grande. Então não justifica utilizar o nylon. Porém, em pequenas situações, em situações muito localizadas, eventualmente você vai fazer a lipo, você vai dar um pontinho de nylon, um pontinho simples, pontinho externo. Esse pontinho você tira com 5 a 6 dias, que é um fio que é basicamente da finura do fio de cabelo. Então esses pontinhos simples, eles eventualmente precisam ser retirados, mas muitas vezes são 1, 2 ou 3, não são muitos fios, tá? Então, se eventualmente precisar retirar, são pouquíssimos, tá? A maior parte da sutura, ela está profunda, na derme mais profunda e na derme média e não precisa ser retirado em nenhuma situação. Então, antes de você realizar a sua cirurgia, pergunte para o cirurgião que fio eventualmente ele gosta de utilizar e se ele acredita que vai ser necessário retirar fio eventualmente. Então, como eu disse a vocês, é sempre importante esse alinhamento para que o paciente possa entender o que esperar ali após a sua cirurgia. Então você que está se planejando para realizar a sua cirurgia, seja contorno corporal, seja a cirurgia da mama, se atente para esse detalhe, muito embora na minha rotina não preciso retirar fio, a gente utiliza o cola cirúrgica na imensa maioria das cirurgias, com esse objetivo de conferir conforto para o paciente. Então o paciente normalmente não precisa ficar trocando o curativo, e depois de 15 dias é um cuidado super simples, você pode colocar um micropor por cima e tá super tranquilo, então acaba facilitando muito os cuidados em pós-operatório nas cirurgias plásticas, certo? Então você que está se planejando, escreveu lá no comecinho do vídeo, nos comentários, e deseja eventualmente realizar sua cirurgia com a nossa equipe, ou pessoalmente comigo também, aqui na descrição desse vídeo você vai encontrar o link de agendamento de consulta diretamente comigo, tá? Seja online, seja presencial. Lembrando que as cirurgias são realizadas em Londrina e São Paulo, certo? Meus queridinhos, aguardo vocês nos próximos vídeos, agora sim, sem ponto. Valeu!